Daniel aqui da B-Service para falar com você sobre sistema de classe. Sim, é uma continuação do vídeo anterior. Bem direto ao ponto, a gente vai continuar a parte teórica que a gente falou sobre o sistema de classe XJS, que dei todo um panorama geral, e agora vai seguir uma série de vídeos aqui no canal para a gente falar sobre algumas partes que estão no primeiro vídeo, e também pode ser que algumas partes não vão estar, mas a ideia hoje é pôr a mão na massa e mostrar código funcionando, por exemplo, criação de uma classe, herança, membros privados, configuração, override de membros privados, como que isso não pode acontecer. Então essa é a surpresa que eu vou deixar no final do vídeo, que eu acho que vale a pena você ficar para você acompanhar. E se você não é inscrito no canal, recomendo você se inscrever, porque nós estamos falando de XJS direto aqui no canal. Então vale a pena você estar acompanhando essa série aqui. Então, para começar, eu vou deixar até o vídeo agora aí para vocês, o primeiro vídeo de criação de aplicação XJS. Se você não sabe criar a aplicação por OpenTooling, que é o caso dessa aplicação que a gente vai mexer aqui agora, é importante que você saiba criar. Então volta lá, dá uma revisada. Se você já sabe, beleza, vamos tocar daqui em diante. Eu já criei uma aplicação, um desktop minimal, que é uma aplicação bem enxuta para a gente poder seguir com esse desenvolvimento que eu quero propor para vocês hoje. Então, o desenvolvimento que a gente vai fazer hoje é criar classes, heranças e ver os principais pontos na prática aqui. E eu já com essa aplicação que já está aqui na tela para vocês acompanharem comigo aí, eu vou criar uma pasta aqui. Vou chamar ela de Sandbox. Tá? E nessa pasta, o que eu vou fazer nesse diretório aqui? Eu vou criar a minha primeira classe, que vai ser uma classe responsável por representar um desenvolvedor de software, mas eu vou chamar ela de developer, tá? Developer.js. Tá? Essa classe eu vou perder muito tempo para ficar escrevendo ela aqui. Eu já tenho ela escrita aqui num outro ponto aqui, então eu vou pegar para a gente poder ganhar tempo. Assim eu valorizo o meu e o seu tempo. Eu vou até fazer colocar aqui. E eu já vou começar explicando o que tem dentro dessa classe aqui. Vamos lá. Então ela representa um desenvolvedor. Deixa eu apertar um Ctrl B para fechar aí o nosso Explorer. XDefine My Class System Sandbox Developer. Então é a declaração que eu falei lá no vídeo anterior. Tá? Falei que ela tem dois nomes alternativos aqui. A gente vai entender o porquê desses dois nomes depois. E ela tem já uma área que é a área de estático. O que essa área de estático vai fazer? Basicamente, ela vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou ter um método que vai ser chamado para incrementar toda vez que eu criar um desenvolvedor novo. Então, eu posso vir aqui e colocar aqui e incrementar. Poderia ter um método aqui que eu faria mandar ter uma fábrica de desenvolvedores, um método estático que é meio comum em algumas abordagens de desenvolvimento, mas não é esse o caso aqui. E vou ter um método estático que é para logar, ou seja, para imprimir lá o console.log quantos desenvolvedores já foram instanciados. Na verdade, ele vai imprimir o próprio valor que eu declarei aqui em cima, ele vai imprimir aqui embaixo. Então, basicamente é isso. A gente vai ver aqui o método privado que eu falei para vocês aqui, né? A parte privada. Vou até tirar esse remote worker, porque eu não vou usar ele nesse exemplo aqui. Eu acho que não é o caso aqui. Mas no print private profile, eu praticamente vou imprimir uma ideia do que é o desenvolvedor, né? Tem algumas configurações, algumas coisas aqui que a gente colocou. Mas basicamente é isso, tá? Não tem nada de especial. Basicamente eu vou imprimir o nome do desenvolvedor, a idade e as linguagens que ele usa. Aí vem a parte de configuração. Essa parte aqui já é interessante. Isso aqui, para que serve? Serve para você informar para o consumidor da classe quais são as configurações que ele aceita. E a partir do momento que você sabe quais são as configurações que ele vai aceitar, você pode depois
colocar aquilo que eu falei no vídeo anterior, até que eu fiquei um pouco perdido para falar lá. Eu sei fazer na prática, mas tenho um pouco de dificuldade para explicar, e talvez na prática aqui vai ficar mais fácil para eu falar para vocês. Mas basicamente você vai validar cada valor de configuração que foi passado aqui. Então é isso, basicamente é isso, tá? O apply, ele vai garantir que a configuração que for entrar aqui, você tem certeza que o valor é um valor aceitável, um valor válido, né? Então aqui eu já tenho duas applies funcionando, a gente vai ver isso aqui na prática também. A classe tem um constructor, ou seja, um construtor que vai permitir você, primeiro, instanciar uma série de coisas que é importante, que é inerente para a tua classe ter um funcionamento adequado. Nesse caso aqui, eu uso o initconfig, porque o initconfig, nesse contexto aqui, e lembrando, tá? Esse tipo de classe dificilmente você vai se utilizar num desenvolvimento XJS. E eu não estou sendo desonesto com você para te apresentar isso aqui, mas é mais para você ter uma questão teórica na prática. Mas o initconfig, configs em classes que ficam meio soltas assim, não é tão comum quanto você acha que é, tá? Mas tudo bem. Por exemplo, se você for fazer uma classe que é um grid, que é um painel, que é um form, que é, enfim, um componente, esse initconfig já está embutido lá na classe component, que é a classe que vai ser a base de herança para esses componentes. Então você não precisa dessa linha aqui. Aqui eu tenho o método que eu vou chamar para o meu construtor, vamos falar assim, um construtor do qual eu herdo, né? Pode ver que essa classe ela não herda ninguém, né? Mas na verdade ela herda. Toda classe no XJS, ela herda a classe ext.base. Depois vocês podem conferir lá na documentação. Então aqui ele vai chamar o me.callparent. Isso é muito comum no XJS. Vocês vão ver que a gente vai usar mais uma vez o me.callparent. Ele está presente no framework e no funcionamento dele como um todo. E aqui eu vou chamar meu método estático, que é para incrementar as instâncias, né? Então ele vai vir aqui e vai somar mais uma instância criada. E por último, eu dou um return me. Isso aqui é uma prática mais para que, se eu for precisar desse método para alguma coisa, eu posso utilizar esse me aqui. Na prática, não faz diferença ter ou não ter. Eu tenho como prática utilizar isso aqui, mas você não é obrigado, tá bom? Vamos lá. Apply name são validações de configuração, ou seja, o meu nome tem que estar presente, tem que ser maior do que 4 caracteres. Idade tem que estar presente, tem que ser maior do que 12. E eu tenho um método aqui que é o addLanguage. Nesse método addLanguage eu vou colocar aqui no meu array que está na configuração lá. Eu posso declarar já o meu desenvolvedor com linguagens pré-declaradas, ou eu posso vir aqui adicionando um a um na mão, que é o que a gente vai fazer a título de exemplo. E o print profile, que é o método para você imprimir o desenvolvedor. Basicamente é isso, tá? Então vamos instanciar essa aplicação aqui. Deixa eu colocar aqui npm run start. Tem uma zoada aqui no meu terminal, mas é npm run start. Ele vai chamar o npm run dev. Ele já vai chamar minha página aqui. Já tô até com a aplicação já aberta lá, mas aí eu fecho a página que ele vai abrir. Lembrando que expliquei isso lá no primeiro vídeo, que ele vai quando você desenvolve com o OpenTooling, ele vai abrir o browser para você. Então vamos esperar aqui. Pronto. E eu vou vir aqui e vou atualizar. Ok? Então, estou com a minha aplicação aqui já carregada. Então eu vou fazer meu primeiro teste de declaração. Vou vir aqui, meu dev, e eu vou vir aqui, vou escolher eu já tenho alguns exemplos que eu coloquei aqui para a gente poder testar. Perfeito, funcionou. Se eu vier aqui e colocar meu dev, também vai funcionar, tá? Por quê? Porque ambos vão funcionar, porque está no alternate class name. Alternate class name, eu vou voltar a falar dele num outro vídeo, e se eu não tiver enganado, vai ser o próximo vídeo que eu vou falar de singleton. Então já recomendo você se inscrever no canal. Vou falar a segunda vez aqui no vídeo de hoje, porque vai valer a pena você saber o que é o alternate class name. Ou eu posso vir aqui e fazer isso aqui também, tá?
que esse é o jeito, vamos falar assim, mais oficial do XJS para eu declarar uma classe. Ext.create. O que eu vou criar? A minha classe, vírgula, e aqui eu vou ter a minha declaração aqui. E se eu der um dev aqui, tenho lá o mesmo dev que eu tinha feito com new dev, new developer ou ext.create. Daniel, qual é o jeito certo de se utilizar? Eu recomendo você utilizar o ext.create. Sempre se apoie em utilizar o máximo que o framework te oferece. Mas Daniel, para que eu vou fazer isso, sendo que aqui resolve o meu problema? Em outros lugares eu faço assim. Aqui você está dentro do mundo do XJS. Você vai ver que é muito comum as classes sendo instanciadas com esse modelo de escrita aqui, tá? Os três funcionam, mas esse aqui é o jeito padrão. O alternate class name não é o foco, nem tanto é o foco você utilizar desse jeito. Ele vai facilitar algumas coisas, por isso que a gente pode declarar de um jeito ou de outro, que nem eu falei aqui em cima. Mas o certo, quando você for, aliás, criar uma instância, né, você utiliza esse modelo. Agora vamos conferir aqui, ó, olha onde o alternate class name facilita a sua vida. Eu tô aqui e eu quero imprimir as minhas instâncias. Então eu já criei 3 vezes, realmente eu criei 3, embora eu tô alocando na mesma variável aqui, eu já criei 3 desenvolvedores. Mas você concorda comigo que eu digitar tudo isso aqui é muita coisa? Então talvez seria mais interessante eu digitar log instance count. E aí eu tenho o meu contador de instância impresso aí no meu console. Acho muito mais interessante essa abordagem para classes onde você vai ter nomes, métodos estáticos ou configurações estáticas. Isso aqui é muito mais negócio você utilizar. Com relação vamos voltar então aliás, aqui antes, vamos voltar aqui no código. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações do apply que eu falei para vocês, né? Então eu vou vir aqui, por exemplo, e vou colocar o quê? Eu vou declarar mais uma vez um dev aqui, tá? E dessa vez eu vou colocar aqui meu nome com as 3 primeiras letras. E eu vou colocar aqui eu com 10 anos de idade. E ele vai dar o erro, ele vai dar um invalid name. Por quê? Porque o apply name acusa o erro da configuração. Então isso te garante a configuração só vai entrar valor se você colocar um valor que está adequado a que a sua função permitir. Então vamos resolver o nome, só que a gente vai deixar errado a idade. Tá vendo? Então a idade também ela não pode ser menor do que 12. Então a idade também está errado. Então ele não deixa eu criar a minha idade aqui, então ele vai dar um break nesse cenário aqui, tá? Vamos colocar aqui 13 anos e ele deixou criar, porque o mínimo é 12. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos partir para... tem mais um negócio aqui para a gente fazer aqui, antes de partir para o próximo passo, que é dev.addLanguage. E eu vou colocar aqui um nome aqui, vou colocar aqui C#, que é uma linguagem que eu que é uma linguagem que eu desenvolvo aqui no back-end, aqui na Bsource. Então, aparentemente deu certo. Como é que a gente sabe que deu certo? Print profile. Então vai falar assim, ó, olha, Daniel tem 13 anos de idade e ele utiliza C#. O array 0 aqui, a posição 0 é C#. Então, legal, a nossa classe está funcionando conforme nós projetamos. Lembrando que o language, se você está na dúvida de onde ele está aqui como uma configuração. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma nova classe aqui no nosso projeto, que vai ser eu vou criar aqui um novo arquivo, frontend.js. Olha só que legal. Respeitando o sistema de classe, toda a norma de nomenclatura, como é que a gente vai colocar os nomes de pasta, todos eles camel case iniciando com letra minúscula e a classe camel case também iniciando com letra maiúscula. Então, tá lá no primeiro vídeo que eu falei para vocês, eu já tenho a cola também dessa classe.
óbvio, não quero perder nem o meu, nem o seu tempo. Aqui. E aqui, olha que legal que a gente vai fazer. Eu praticamente falei o que nessa classe aqui? Ó, na verdade, front-end developer, né? Então, até uma dica aqui para vocês, Ctrl Shift E, você vai direto pro arquivo selecionado, o arquivo que está aberto aqui, você seleciona ele aqui no Explorer para você poder renomear. Front-end, né? Tô digitando errado, tá russo o negócio aqui hoje. Vamos lá. Não teria problema nenhum eu deixar errado, mas é porque é uma questão da gente deixar certinho os nomes para facilitar, encontrar tudo, para ficar claro o que você está desenvolvendo. Basicamente a classe faz o seguinte, ela extende the developer, então isso aqui é uma herança, ela tem um nome, um alternate class name, um nome alternativo, que é o front-end, e eu tenho aqui umas configurações que são configurações que serão mescladas com a configuração da classe que eu estou herdando, no caso, developer. Eu também tenho um método print profile. Aqui já tem um negócio mais interessante para você olhar, que é o me.callParent. Ou seja, esse método aqui passa a chamar o método pai. Então a minha intenção é chamar o print profile do método pai para depois eu imprimir aqui as novas configurações que eu tenho, que são específicas dessa classe, tá? Então vamos ver na prática aqui. Lembrando que para cada save ele reseta a aplicação e carrega de novo aqui. Então a nossa aplicação já está recarregada. Eu vou colocar aqui, na verdade dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um front-end developer igual a new front-end epa. Legal, hein? Const front-end igual a new front-end. Tô fazendo assim para quê? Para você saber que eu estou utilizando o alternate class name. Então, basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Eu até tenho aqui uma outra cola que eu deixei algumas coisas prontas aqui. Eu vou colocar aqui, ó, essa declaração aqui. Então tem um desenvolvedor aqui chamado Felipe, 17 anos, e eu vou imprimir aqui o print profile. Opa. Porque eu digitei o nome da variável errada lá, nome errado. Maravilha, hein? Mas funcionou, o importante é isso. Ele está imprimindo então o método anterior do developer e depois ele sai no front-end developer. Olha só, os dois arquivos aqui, ele mostra da onde está saindo. Então se eu vier aqui nesse objeto meu que está escrito errado aqui e colocar aqui que ele programa em JavaScript, porque ele é um desenvolvedor front-end, o que vai acontecer aqui? Vai aparecer lá o JavaScript no developer também, porque ele também tem essa linguagem que a gente acabou de adicionar. O que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou vir aqui agora, vou aproveitar que eu digitei errado, e vou mostrar para vocês o que continua funcionando. Como eu tenho uma constante já aqui, eu vou colocar aqui front-end escrito certo, e vou colocar aqui dados inválidos para a gente poder testar se vai validar o apply name e o apply age, que são validações do developer e não do front-end. Apply name tá lá, tá acusando, então legal, Felipe. E eu vou colocar aqui 17 de novo e dessa vez eu vou fazer um negócio um pouco diferente. Eu vou vir aqui escrever languages JavaScript, HTML, CSS. Então agora aqui eu vou digitar front-end, print profile.
Eu criei esse desenvolvedor agora, do zero, e ele já está com as linguagens lá prontas, já está imprimindo. Então, o que é do developer sai do developer, e o que é do front-end developer sai por aqui. Então, lembrando que eu a título aqui, para ter mais velocidade, estou usando mais o new, o nome da classe, mas o certo é você utilizar o ext.create, tá? Uma coisa legal que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Então, eu tenho aqui, eu criei 2 desenvolvedores aqui, se eu não estiver enganado, né? Se eu vier aqui, dev.log instances count, abre e fecha parênteses, executar, 2 desenvolvedores criados, ou seja, aquele meu método estático e a minha variável estática, ele funciona mesmo para o meu, para minha classe que eu estou utilizando aqui, a classe que eu herdei ela. Tá? Vou colocar aqui mais um... O que mais aqui que eu tenho para fazer aqui? Ah, tá. Lembrei. Eu queria falar com vocês agora de uma outra questão que eu acho que é super importante para vocês entenderem nesse assunto de sistema de classe na prática aqui. Vamos voltar lá no developer. Eu coloquei de propósito, ficou até meio estranho, porque eu coloquei aqui print profile, dis.print private profile. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu estou mostrando para você aqui na prática que existe um método que chama-se outro, um método interno, mas privado. Talvez fique estranho para você se você não está acostumado com um pouco da engenharia de classes, como é que você pode proteger a sua classe. O que nós estamos fazendo aqui é o seguinte: eu estou garantindo que o meu método aqui, ninguém vai fazer um override dele. E o que é um override? Um override é como se eu pudesse fazer um bug fixing, uma correção do bug em tempo de execução. Por exemplo, vou dar um cenário para você. Imagina a sua equipe, ela está trabalhando numa sprint, por exemplo, com uma série de funcionalidades sendo desenvolvida, com outros bugs sendo corrigidos, porém, alguém acusa um erro na aplicação de uma gravidade tão alta que você precisa... e o erro é no front-end e você precisa resolver ele o mais rápido possível. Como que você vai proceder com isso? De maneira bem simples, tá? Vamos imaginar que o erro está no front-end, está num método, e você sabe como que você vai resolver, que é só trocar alguma coisa dentro daquele método que a aplicação vai voltar a rodar. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através do override, e eu vou vir aqui, vou criar uma pasta aqui só para a gente fazer o teste aqui, overrides, tá? E eu vou criar aqui, eu já tenho também a minha cola aqui do meu override aqui. Deixa eu pegar para vocês verem. Eu vou fazer uma correção em cima dessa developer. Mas vamos colocar um caso aqui. Eu vou falar que eu vou mudar aqui o languages para linguagem. Então tem um erro de texto, né? Estou misturando inglês com português. Não é isso que um usuário lá quer ver no log. Você está desenvolvendo, por exemplo, para empresas de fora do país. Não era essa, e você precisa resolver isso ultra rápido. Então tá, a gente inventou um bug aqui de última hora para poder resolver. O que vai acontecer? Quando aliás, deixa eu criar aqui. Eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou dar um nome de bug developer. Bug developer.js. Vou pegar aqui e vou colocar aqui minha classe, que é a minha correção do método, que seria o dev language. O mesmo método que estava antes, tá? Vocês vão ver que esse método é um método privado, ou seja, eu não posso fazer um override disso. Por que eu estou colocando esse cenário? Porque em alguns momentos você vai querer que o seu código seja extremamente coeso, e você não quer que ninguém vá lá e faça um override em cima desse código para, sei lá, para qualquer correção, qualquer alteração. Não é esse o caminho que você quer. Você quer proteger o teu código
Então, ali ninguém vai mexer. Vocês vão ver que na hora que a gente voltar para a aplicação, provavelmente já vai ter um erro lá no console, acusando que esse método é privado e esse método não pode sofrer um override. Vamos ver? Aqui, peraí. Pronto, eu não tinha salvo. Ele vai falar o seguinte, olha, um método público print private profile conflita com um método privado do framework declarado dentro do developer. Então, essa é a sua garantia que ninguém vai mexer nesse código aqui. Porém, eu falei para você que a gente queria corrigir. E aí, como é que você tem que pensar que você vai resolver o problema? Se tiver desse jeito, você não resolve. Você vai ter que compilar a aplicação inteira. Então, isso não tem o que você fazer. O que mudaria aqui é, se você... Eu vou deixar... não vou comentar, não. Eu vou tirar daqui esse método, tá? E vou colocar ele aqui em cima do método original. Tá? E aí, em cima do método original, se eu salvar lá, ó. Então, o que vai acabar acontecendo? Vamos aqui. Const front-end. Aqui. Front-end.print profile. Dev language. Vamos lá tirar o nosso override da jogada. Eu vou simplesmente aqui, vou apagar e vou salvar um arquivo sem nada. Não tem nenhum... Vamos ver se ele vai... Porque ele está compilando ainda. Por isso que ele usou erro. Pronto. Legal. Dev linguagem, ou seja, voltou o erro. Então, isso aqui é como você resolve o problema com override, tá? Então, era isso que eu queria falar nesse vídeo aqui. Então, espero que você tenha gostado da ideia do sistema de classe. Então, a gente vai continuar. Então, já vou deixar um convite para você, que se você estiver interessado em conhecer um pouquinho mais do XJS, se você tem interesse em comprar, adquirir uma licença do XJS, você pode entrar em contato com a Bsource. Tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você entrar em contato tanto para licença ou também se você quiser uma consultoria, se você precisar de uma empresa que tenha experiência para poder te ajudar com projetos com XJS, você pode falar aqui com a Bsource, que a gente vai ter o maior prazer de te atender. Vou pedir para você, então, deixar um like ou um dislike para a gente medir a qualidade do vídeo. Conversa com a gente aqui nos campos de comentário. Eu tô sentindo falta de comentário aqui, então se você puder mandar um oi, falar se você já viu isso, se você gostou ou não gostou. Seu comentário é importante para mim, porque também ajuda a engajar esse vídeo para outros desenvolvedores. Se você quiser, manda esse vídeo também pro WhatsApp ou, sei lá, por e-mail, do jeito que você quiser, para pessoas que você acha que deveriam conhecer o XJS. E é isso daí. Então, eu vou voltar então no próximo vídeo já com Singleton e com mais uma surpresinha aí para vocês. E já adianto, spoiler, Singleton mais Alternate Class Name, como isso vai dar um charme. E não só um charme, porque a aplicação não se vive de charme, mas sim, dá uma funcionalidade muito mais útil para sua aplicação. Então, é isso aí. No demais, muito obrigado e tchau! As pessoas ficam perguntando o que eu fico fazendo quando acaba o vídeo, porque tem que render 20 segundos aí para aparecer os próximos vídeos anteriores, enfim. É isso. Para isso que eu tenho que ficar aqui parado, olhando para a câmera e fingindo que eu tenho mais algum conteúdo para falar.